Agora, você acha que essa idolatria de Bolsonaro dentro de igreja? Você acha que essa idolatria de Lula dentro de igreja? Você acha que esses bezerros de ouro, esses vagabundos que trouxeram esses homens para dentro da igreja, você acha que isso ia ficar assim? Por quê? Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel falando com vocês. Meus amados, antes de irmos para o vídeo da nossa pregação de hoje, eu quero passar por aqui e apresentar a vocês uns lançamentos da nossa editora, a editora Voz do Cristianismo. Nós temos alguns lançamentos aqui, outros não são lançamentos, mas esses aqui primariamente são, que é A Desordem Mundial, Desvendando o Perfil do Anticristo. Esse é um livro fantástico, foi escrito agora esse mês, aliás, foi escrito desde a pandemia, só que agora ele está sendo lançado este mês. Juntamente com ele está também Sob o Céu da Babilônia. É um livro fantástico mesmo, que a gente vem falando ali sobre desde a fundação de Babel, como uma ideologia política e como isso veio se infiltrando ao longo do tempo e até mesmo dentro da igreja. Hoje é Sob o Céu da Babilônia, desmascarando a aliança profana entre a igreja e o poder. Tá? Concomitante a esse livro, também tem Paganismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, que é de Débora Nascimento, da minha filha. Tá? Então, se você puder adquirir os três assim, eles conversam muito entre si. Vão ser 3 livros que vão falar profundamente ao seu coração e vai te trazer um aprendizado muito bom. E esses 3 livros aqui: Paganismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, A Desordem Mundial, Desvendando o Perfil do Anticristo, e também Sob o Céu da Babilônia. Se você comprar esses 3, logicamente eu te mando de presente esse nosso lançamento aqui. É um livro, um opúsculo, um livro pequeno, mas poderoso, tá? Uma questão sobre o véu no culto, entre a tradição e a espiritualidade. É uma posição muito respeitosa com as irmãs que usam véu. Nós não temos aqui a pretensão de diluir a fé de ninguém, nem de destruir a fé das pessoas. Tá? Nós queremos aqui somente mostrar que é possível usar o véu e é possível ser espiritual ao mesmo tempo. Tá? Não tem muita complicação nesse livreto aqui. É um livro muito bacana, se você puder adquirir, tá? Se quiser comprar eles isolados também dá para comprar, tá certo? O telefone é esse que está passando aqui, ó. Tá? Então, se você puder adquirir esses livros aqui que eu falei com você sobre o Céu da Babilônia, A Desordem Mundial, o Perfil do Anticristo, e também Paganismo Global, e eu te mando O Véu no Culto, tá? Tem também aqui, gente, um livro que eu amei escrever, que é um livro muito poderoso, que é Poder de Deus para Vencer Jezabel. É um livro poderosíssimo, também está aqui O Manicômio, como uma geração de louco, que foi a minha, criou essa geração de psicopata que aí está. É uma crítica social muito poderosa, se você puder adquirir, faça isso. E Fábrica de Monstros. Fábrica de Monstros é um livro onde eu falo sobre a paternidade covarde. Nós estamos patologizando a ideia de ser pai. Estamos colocando na conta da psicologia e na conta da psiquiatria coisas que é só nossa, apenas de pais. As crianças não deveriam procurar essas coisas. Isso tudo que está acontecendo, a desordem familiar está trazendo uma desordem social. Tudo está começando na família. Então, se você puder adquirir esse livro aqui, ele será fundamental para a sua vida também, tá certo? E tem os nossos xodós aqui, que é Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e o Guia Seguro para o Céu. Gente, você que é pastor, membro, você que gosta de fazer devocional, você que gosta de estudar a Bíblia, isso é uma exposição de Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, profundíssima, tá? Muito profunda. Se você quiser adquirir o Guia Seguro para o Céu, uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 por enquanto, o 7 ainda está para sair, tá bom? Meus queridos, o telefone está aqui, fique com Deus, que Deus abençoe vocês e vamos para este vídeo, que eu espero em Deus abençoar a sua vida. Comente, compartilhe esse vídeo e adquira nossos livros também. Fique na paz, que Deus te abençoe. Aonde será que você passará a sua eternidade? Aonde você fará a sua última oração?
Essa é a tragédia de uma vida espiritual adiada. Essas são as perguntas que você que está me ouvindo nessa noite, ou nesse dia, não sei como você vai ouvir esse vídeo, mas a questão é: aonde você fará o seu último culto? Qual a desculpa você está dando hoje para não estar na casa de Deus? Haverá um dia, queridos, que você desejará fazer um culto. E talvez você esteja em cima de uma cama, de um hospital de câncer, ou de qualquer outro lugar desse. Mas a minha Bíblia me informa que um certo homem começou a adiar a sua vida espiritual, e isso foi a maior tragédia da vida dele. A maior tragédia que um ser humano pode cometer contra si mesmo é a loucura de adiar a sua vida espiritual. Este tem sido, infelizmente, esta tem sido a marca da nossa geração, acostumada a caminhar pelos corredores de uma existência vazia e distante de Deus. Nós estamos como aqueles homens dos dias de Noé, como aqueles homens que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aquele patriarca, por ordem divina, pregou uma mensagem de arrependimento durante 100 anos. Ele ficou pregando a mesma coisa: arrependam-se porque virá um grande juízo de Deus. Arrependam-se porque virá um grande juízo de Deus. E mesmo assim, a humanidade caminhava como se não houvesse amanhã. Talvez esta tenha sido a tragédia da igreja do Brasil, da nossa igreja, da igreja Palavra da Cruz. Que brincamos, e como brincamos, irmãos, nós que somos dessa igreja? Como brincamos de ser crente? Brincamos de vir a culto e achamos que a nossa religiosidade está cumprida porque cumprimos um rito de vir domingo pela manhã na igreja, e caímos desgraçadamente em acharmos que somos crente por causa disso. Quando vamos partir para as coisas de Deus, temos a pachorra de falarmos que Deus entende se faltarmos no sábado, ou se faltarmos na quarta, ou se faltarmos em qualquer outro dia da semana por coisas frívolas, pequenas, baratas. E assim nós vamos trocando a nossa espiritualidade com Deus. E assim nós vamos trafegando em um ambiente tal qual aqueles homens de Sodoma e Gomorra, aqueles homens dos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, zombavam. E a pior coisa, irmãos, são os zombadores da palavra de Deus, não aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro da igreja. Porque nós estamos em dias em que as pessoas estão zombando de Deus de Bíblia na mão. Nós damos 1001 desculpa do porquê não estamos fazendo o que estamos fazendo para Deus. E a questão é: haverá um dia que tudo isso vai se acabar. Haverá um dia em que não teremos mais o porquê de adorarmos a Deus. Haverá um dia em que o Senhor nos chamará pelo nosso nome, ou para nos dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, ou para nos dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí a herança. Jesus adverte que na sua vinda, em Mateus 24, 37 ao 39, pois assim como foram no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Houve um dia que a porta da arca se fechou. Houve um dia que Noé não estava mais ali, abrindo e fechando a porta da arca. Eu falo para você, daqui, da nossa igreja, os que estão fora também, haverá um dia em que nós não abriremos mais essa porta. Haverá um dia em que você não poderá vir mais a este lugar. Porque você está diante do Rei da Glória. Estará diante dele, e o que fará nesse dia? Houve um dia em que a porta da arca se fechou. Não pela mão de Noé, mas pela mão de Deus.
O sol que antes brilhava deu lugar a um céu sombrio e ameaçador. Foi as primeiras gotas de chuva quando caíram que o pânico tomou conta de todos. Talvez você vá se dar conta que você deveria ter uma urgência da sua vida espiritual justamente quando as primeiras gotas de chuva da tempestade começar a cair na sua vida. E aí você não conseguirá mais gritar, bradar. E aí você pedirá misericórdia e talvez nesse tempo não se tenha mais misericórdia porque a porta da graça se fechou. Se o mundo parece com os dias de Noé, a igreja por vez reflete a condição daquele rico da parábola contada por Jesus. Aquele homem da parábola do rico e Lázaro era um homem religioso, cumpria rituais, mas não possuía uma vida espiritual genuína. Veja se não é isso que estamos fazendo hoje. Cumprimos rituais religiosos, estamos aqui para cumprir com rituais religiosos, mas não estamos dispostos a viver uma vida contínua e genuína com Deus. E é por isso que para nós que somos reformados, o nosso maior bezerro de ouro tem sido o dia de domingo. Assim como os adventistas, o sábado está para os adventistas, os domingos está para os reformados. É 2 bezerros de ouro que temos. Porque todos dois dizemos, este é o dia do Senhor. Os adventistas, por suas vezes, dizem, o sábado é o dia do Senhor. E o reformado diz, o domingo é o dia do Senhor. Mas o resto da semana, tanto um quanto o outro, vivem como diabos no meio do mundo. Este tem sido o nosso panorama. Queremos uma religiosidade, um Deus customizado, que a gente coloque ele na nossa agenda somente dia de domingo, e depois do domingo, meio-dia para tarde, nós jogamos ele para o mato e seguimos a nossa vida na segunda-feira como os diabos, os demônios que sempre fomos. Esta tem sido a tragédia da igreja do Brasil. Esta tem sido a tragédia da nossa igreja. Esta tem sido a tragédia da igreja, a palavra da cruz. Porque nós vivemos, irmãos, uma vida na qual queremos Deus somente um dia da semana e não queremos mais tocar nesse assunto durante a semana toda. Veja, as pessoas dão desculpas aqui mesmo nessa igreja. Eu não venho na quarta, pastor, porque eu não tenho a vista muito boa para dirigir, mas dirige à noites e mais noite toda por aí afora. Outros dizem, eu não venho porque é tão ruim pegar a estrada, mas consegue virar daqui de Minas Gerais para São Paulo, sem que nada tivesse acontecendo. Não, irmão, nós não viemos por causa de vista, nós não viemos no culto porque não tínhamos tempo, nós não viemos porque não é importante. É só por isso. Então perceba bem uma coisa, nós estamos como aquele rico da parábola do rico e Lázaro, que tinha religião, era judeu, ele tinha uma religião, mas não possuía espiritualidade genuína nesta religião que ele fazia. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, banqueteava-se todos os dias, mas era cego para a necessidade de Lázaro, o mendigo que jazia na sua porta, que estava coberto de chagas. Ele não investia seu tempo em oração, não usava seus vastos recursos para semear no reino de Deus, e fundamentalmente não amava o próximo como a si mesmo. Este era o rico judeu, um homem que se vestia de púrpura, tinha uma vida regalada, como disse Jesus, mas era capaz de olhar na sua porta um mendigo que estava jazendo, que jazia em chagas. Foi após a morte, ao abrir os olhos no Hades, em meio ao tormento, que ele compreendeu a urgência da espiritualidade. Onde você vai entender a urgência da sua espiritualidade? Será que precisará de um Hades para você entender? Será que vai ser no inferno que você vai entender que você deveria ser mais espiritual? Será que vai ser dentro do inferno que muitos crentes vão entender que precisaria orar mais, que precisaria jejuar mais, que precisaria ajudar mais, que precisaria fazer mais? Será, irmãos, que será no inferno que vamos ter esta noção de genuinidade da nossa vida espiritual? Foi somente lá que ele viu isso.
Foi no lugar de sofrimento que ele quis orar, que sentiu o desejo de ser um missionário, clamando que Lázaro fosse enviado à casa de seu pai. Veja como está. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse ele: Rogo-te, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. É aqui que a história se repete. Tanto os contemporâneos de Noé quanto o rico da parábola compartilharam a mesma tragédia, a percepção tardia. Acreditavam ter todo o tempo do mundo, até que o tempo se esgotou. A espiritualidade não é um item que se deixa para depois, uma apólice de seguro que se aciona apenas na hora da morte. É o ar que respiramos, o fundamento sobre o qual construímos a nossa existência. Nós não podemos abandonar a nossa espiritualidade. A pergunta ecoa através dos séculos e nos confronta até hoje. É preciso chegar ao inferno para finalmente fazermos a nossa oração mais fervorosa. Foi no inferno que aquele homem entendeu a sua urgência de orar. Foi no inferno que o rico entendeu que o que faltava para ele. No inferno, ele olhou, ergueu seus olhos e disse: agora eu preciso orar. Mas já era tarde demais. Foi ali, no inferno, o clamor do desesperado do homem rico, orando no inferno, desesperado. Veja o texto, Lucas 16, 23 ao 24. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: que cena terrível, irmãos. É profundamente revelador isso aqui. Foi ali, no lugar de angústia eterna, de consciência plena, que o homem rico finalmente despertou para a realidade espiritual. Foi ali que ele orou pela primeira vez, com a verdadeira urgência e desespero. Sua súplica foi dirigida a um patriarca, pai Abraão. Note a ironia cortante. Ele, em vida, provavelmente se orgulhava de ser um filho de Abraão, por pura descendência. Só agora, ele buscava essa paternidade com o coração quebrantado de um penitente. Contudo, ele se tornou um penitente no lugar errado e na hora errada. Quando é que vamos nos tornar um penitente? Quando é que vamos nos tornar uma pessoa penitente? Quando é que vamos entender a urgência de sermos adoradores, de sermos servos e servas do Deus Altíssimo? Quando vamos entender isso? A porta da graça, que estava aberta durante toda a sua vida, havia se fechado para sempre. O grande abismo da eternidade já estava fixado, o seu destino traçado por suas próprias escolhas egoístas. Era agora irrevogável a vida espiritual daquele homem. Sua oração então se transformou em uma preocupação desesperada por aqueles que deixou para trás. Rogo-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lucas 16, 27 e 28. Olha, irmãos, aqui está a tragédia. É aqui que está a tragédia toda. Que tragédia! É muito provável que este homem, que se vestia de púrpura, se banqueteava esplendidamente todos os dias, jamais tinha dedicado um momento sequer para orar pela salvação dos seus familiares. Quando você vai entender que os seus familiares é uma urgência eles serem salvos. Quantas horas você dedica pelos seus filhos em oração? Quantas horas você dedica, você que é esposa, pelo seu marido em oração? Você que é marido, quantas horas dedica para sua esposa? Quanto tempo você tem orado por isso? Você vai ver a urgência disso quando você fechar os olhos e entrar na eternidade.
Será que é só lá que vamos ver a urgência disso? Agora, ele resolve se tornar um intercessor, mas de um lugar onde a sua voz não pode mais alcançar o mundo dos vivos, onde as suas preces pelos perdidos encontram apenas eco, um eco que diz a ele: tarde demais, você não pode fazer mais nada. Foi no inferno que ele enxergou a urgência de missões. Foi no meio das chamas que ele compreendeu o valor inestimável de uma alma. Foi só quando ele esteve no inferno que aquele rico entendeu que aquele lugar onde ele estava, ele poderia ter evitado. E aí ele pede: Lázaro, pai Abraão, manda Lázaro de volta, porque eu não quero que minhas famílias, meus parentes venham para cá. Agora ele quer abrir uma agência missionária, quer ser um presidente das missões, quer usar todo o seu recurso para fazer missões, mas agora é tarde demais. Ele que em vida possuía recursos de sobra para financiar toda a caravana, uma caravana missionária, mas preferiu gastar tudo consigo mesmo. Nunca ligou para missões, nunca entendeu o clamor de uma alma, nunca viu o que é isso de perto. Ele que tinha acesso diário à palavra de Deus e os profetas, mas nunca compartilhou a mensagem de salvação, nem mesmo com o da sua própria casa. Agora, no tormento, ele queria se tornar o presidente das missões mundiais. Do abismo, ele queria coordenar o maior esforço evangelístico da história, usando o morto ressuscitado como seu improvável missionário. Tudo aquilo que ele poderia ter feito com facilidade e mérito na terra, tornou-se um clamor inútil e desesperado no além. Aonde você vai querer fazer a sua última missão? Aonde você vai ver a urgência do campo missionário? Onde você estará para ver a urgência da oração? Onde você estará para ver a urgência do culto? Lembre-se disso. Podia ser seu último culto. E as desculpas que você deu para não estar nesse lugar, qual foi? E se hoje for o seu último dia, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? A resposta de Abraão é sóbria, definitiva, e serve como um alerta poderoso para nós hoje, para a gente acabando. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouve a Moisés e os profetas, tão poucos se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 29 ao 31. Deus, em sua misericórdia, já nos deu tudo o que precisávamos para a salvação. Sua palavra, seus mensageiros, o testemunho do Espírito Santo. A oportunidade está diante de nós hoje. A história do rico e Lázaro é para nos forçar a refletir. Nossa paixão pelas almas, nossa urgência de pregar o Evangelho e as nossas orações intercessórias estão ativas agora, no tempo da graça? Ou correremos o risco de, como ele, despertar para a importância disso tudo, apenas quando a única coisa que nos resta for o nosso lamento eterno? A reflexão de hoje é: será que você vai ter que estar no inferno para entender, para fazer a sua última oração? Para aprender a orar, será que vai ser no inferno que você vai estar? Será que vai ser no inferno que você vai entender a urgência das missões? Será que vai ser no inferno que você entenderá tudo isso? Vamos orar a Deus em nome. Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Daniel falando com vocês sobre os céus da Babilônia, desmascarando a aliança profana entre a igreja e o poder. Nesse livro aqui também falamos sobre a influência da Babilônia de Babel, desde sua criação até passando por Revolução Francesa, revoluções comunistas e outras revoluções, como vem sendo engembrado um caos para se criar uma nova ordem mundial e uma nova religião. Se você quiser adquirir, esse livro já está à venda
tá bom? Tá aqui o telefone que está passando aqui, é o WhatsApp, é onde você vai conseguir adquiri-lo, tá bom? Então, esse livro, ele saiu agora, comecei a escrever ele, eu acredito que nós estamos em 2026, acredito que 2017, eu acho, ou foi 2018, por ali assim, que veio a escrita desse livro aqui. Então, se você quiser adquirir, Sob o Céu da Babilônia, desmascarando a aliança profana entre a igreja e o poder. Então, já deixa aqui o telefone, ó, tá aqui, e também no primeiro comentário fixado do vídeo. Comprando esse livro aqui, eu vou te mandar de presente também Sinais que Evidenciam a Volta de Cristo, e também vou, por um preço especial, se você quiser, acrescentar esse daqui, ó, o Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo, tá bom? Esse aqui não vai de graça, esse aqui vai numa promoção junto com ele, mas esse daqui eu te mando de graça. Sinais evidenciam a volta de Cristo, tá? Sob o Céu da Babilônia, esse livro você, nesse tempo de política agora, você deveria ler esse livro aqui, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.